Bom dia a todos. Na aula de hoje, nós continuaremos a tratar da parte introdutória do processo do trabalho. E começaremos falando sobre a posição enciclopédica do direito processual do trabalho. Quando a gente fala neste assunto, basicamente o que queremos discutir ou refletir é se o direito do trabalho é um ramo do direito público ou um ramo do direito privado. E essa reflexão ela é importante porque precisamos saber se as normas de direito do trabalho são imperativas, se são normas obrigatórias, se são normas de ordem pública que, em princípio, não podem ser afastadas pela vontade das partes. Isso de uma maneira geral. E como todo ramo processual, o processo do trabalho é um ramo do direito público. As suas disposições são cogentes, são imperativas, são de ordem pública, portanto, em princípio, devem ser observadas de forma obrigatória pelas partes. Quando nós temos lá um dispositivo de natureza processual da CLT, do CPC, esse dispositivo deve ser integralmente respeitado pelas partes, porque, bem ou mal, as normas, tanto de processo civil como a de processo do trabalho, elas regulam a relação que existe entre o Estado e os seus súditos, ou melhor, entre o Estado e as pessoas. Portanto, essas regras, elas são obrigatórias, diferentemente que ocorre, por exemplo, com o direito civil, em que existe uma capacidade de negociação bastante significativa, desde que não se descumpra determinadas condições, determinados patamares específicos, as partes poderão negociar livremente. Quando tratamos de normas processuais, a regra é diferente. A regra é, em princípio, que as normas elas são postas e elas precisam ser observadas e cumpridas exatamente conforme as suas disposições, porque elas são obrigatórias. O novo CPC de 2015 trouxe o Instituto da Negociação Processual no artigo 190. Deixa eu ler o artigo 190 aqui para vocês. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças do procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Bem, primeiro, o Instituto da Negociação Processual, ele é uma exceção, É quando as normas, ou o processo, melhor dizendo, aquele processo específico versa sobre direitos que admitam a autocomposição, são direitos transacionáveis. E segundo, o TST, quando foi promulgado o novo CPC em 2015, ele no ano seguinte, ele se debruçou intensamente sobre os dispositivos do novo CPC que se aplicariam ao processo do trabalho. Isso porque o novo CPC teve uma feição assim mais voltada, até sem querer cometer qualquer tipo de injustiça, mas é pelo menos uma percepção geral,
dos operadores do processo de trabalho, voltada para a atuação do advogado. Então, uma série de liberalidades, de faculdades, né, foram introduzidas, né, para, de alguma forma, facilitar, até às vezes de forma excessiva, a atuação do advogado em detrimento até da própria capacidade de gestão processual do Poder Judiciário. E a negociação processual veio neste sentido. Né, E aí o TST, em 2016, aprovou a Instrução Normativa 39, que aqui está indicada, para se debruçar sobre quais dispositivos do novo CPC seriam aplicados, quais seriam rejeitados e quais seriam aplicados, digamos assim, parcialmente, né, com um tempero diferente. Pois bem, este trabalho de reflexão do TST, obviamente, era um esforço hercúleo, né, um esforço muito difícil de ser realizado, porque a aplicação normativa depende de um certo amadurecimento da própria jurisprudência. É muito complicado, né, você, de uma maneira muito precoce, assim que a lei surge, você já dá uma palavra quase que final a respeito do alcance daquele texto legislativo. E, obviamente, não se conseguiu chegar a um consenso em relação a todos os dispositivos. Então, o trabalho não foi artigo 1º, se aplica, não aplica, ou aplica desta forma, né, desse jeito. Artigo 2º, não foi feito assim. O que foi realizado foi esses ministros que estão presentes aqui do TST, esses 27 ministros, o que a gente tem consenso? Não, nós temos consenso que dos 1.000 e tantos artigos do CPC, 40 vão se aplicar ao processo do trabalho. Não é que os outros tantos artigos não se aplicam, é porque naquele momento foi possível se chegar a este consenso. Tá, quais não se aplicam? Tantos. Quais vão se aplicar com esse tempero diferente, com essa interpretação, né, para que se torne compatível com o processo de trabalho? Tantos. Foi feito isso. E mesmo assim foi um trabalho que, embora tenha levado alguns meses, capitaneado aí pelo ministro João Oreste Dallazen, que é um processualista aí de mão cheia, o fato é que não teria como se debruçar em todos os artigos, né, em relação a todos os artigos, porque o CPC era muito grande. Então, é importante vocês entenderem a Instrução Normativa 39 de 2016 como um farol, mas não um guia que seja exaustivo ou que seja totalmente amplo, né, que consiga se debruçar sobre todos os dispositivos. Não. Na verdade, se debruçar sobre os dispositivos mais importantes, mais polêmicos, e só naquilo que realmente conseguiu se chegar a um consenso. Tá? Aquele dispositivo em que não houve consenso quanto à sua aplicabilidade ao processo do trabalho, esse dispositivo não foi incluído na Instrução Normativa 39. Todo esse contexto, senhores, é importante porque no nosso curso nós iremos o tempo inteiro, já que o foco dele é, de alguma forma, centrar as nossas energias, a nossa atenção naquilo que o processo de trabalho tem diferente, porque vocês já tiveram vários semestres de processo civil, então a gente vai estar o tempo inteiro dizendo, olha, aqui, né, não vai se aplicar o processo do trabalho, esse dispositivo do CPC, aqui a instrução normativa, ela sugere que se aplica desta forma. Então, a gente vai estar fazendo o tempo inteiro esse tipo de comentário. Daí porque é importante vocês conhecerem a Instrução Normativa 39 de 2016. Eu recomendo que vocês leiam a Instrução Normativa 39 de 2016, não apenas leiam, mas estudem, né? E aí, né, vocês peguem lá o dispositivo específico, o dispositivo tal não se aplica. Vai dar uma olhadinha lá no CPC, que dispositivo é esse, só para vocês irem começando a assimilar, tá? O que se aplica, o que não se aplica, sob a perspectiva do TST. A Instrução Normativa 39 de 2016, para quem está estranhando esse
esse tipo de documento, de texto, não é, obviamente, vinculante, não é de observância obrigatória, porque o TST ele não tem, né, competência para legislar sobre o processo de trabalho. Essa competência é da União, segundo o artigo 22, inciso 1. Tratando de normas processuais, quem tem a competência de legislar privativamente é a União, é o Congresso Nacional. Tá? Mas a instrução normativa ela tem uma força, digamos assim, porque ela serve de guia, né, para todos os magistrados. Não é que o magistrado, o juiz de trabalho, ele tem que aceitar o que está na instrução normativa. Mas, bem ou mal, o juiz de trabalho, o que ele vai pensar? Olha, esta é a orientação do TST, que é o órgão de cúpula, digamos assim, né, da Justiça do Trabalho. Obviamente, em matéria constitucional, o órgão de cúpula é o Supremo Tribunal Federal, de todo o ramo, né, do Poder Judiciário. Mas o que se refere, né, a matérias infraconstitucionais, né, a última palavra vai ser dada pelo TST, e tem uma força muito grande. Então, o juiz vai pensar o seguinte, poxa, eu vou decidir de forma contrária, né, ao que o TST sinalizou? É possível naquilo que o juiz estiver convencido, mas talvez não seja muito eficiente, né, não seja muito eficiente, porque se chegar à questão, né, até o TST por meio, né, do recurso de revista, que depois nós iremos falar com mais calma sobre ele, o fato é que aquela decisão do juiz, ela vai ser provavelmente, a não ser que o TST tenha mudado de opinião, né? Isso às vezes acontece, é importante vocês perceberem que a interpretação, ela é um corpo vivo, ela não é um corpo estanque que simplesmente se decide de um jeito e fica desse jeito pro resto da vida. Na verdade, há certas mudanças, mas o fato é que a probabilidade, né, de, num espaço curto de tempo, aquela orientação da instituição normativa ser mantida é muito grande. Tá? Então, assim, a instituição normativa, ela tem, digamos, neste caso da 39 de 2016, ela tem uma qualidade, né? E tem aí, digamos, uma desvantagem. Né? A qualidade da instituição normativa é que, assim que surgiu o CPC, houve muitas dúvidas, né, em relação à aplicação desse CPC ao processo do trabalho. E, bem ou mal, a instituição normativa ela dá uma luz, né? Uma luz no fim do túnel. A gente fala, olha, o TST se debruçou e, pelo menos nesse exato momento, ele tem entendido assim. Então, dá uma certa tranquilidade, uma certa segurança jurídica, né, da atuação do próprio Poder Judiciário, da própria Justiça do Trabalho, para as próprias partes, digamos assim, né, que também ficaram um pouco inseguras em relação à aplicação ou não de novas disposições, novos institutos surgidos no CPC. Qual que é, digamos assim, o elemento sensível da instrução normativa? Ela era muito nova. Então, às vezes, ela optou pela sugestão de uma aplicabilidade ou não, pela rejeição de uma norma, sem que houvesse um debate tão profundo. Né? É interessante também o caminho da jurisprudência, o caminho do amadurecimento interpretativo, né? De, olha, um juiz está decidindo assim sobre esse argumento, de repente vem um novo argumento para reforçar aquela posição, mas de repente vem um terceiro, né, uma terceira decisão diametralmente oposta, com uma situação nova, e quer dizer, a gente vai se ajeitando até chegar, digamos, um entendimento mais maduro, um entendimento mais refletido. A instituição normativa não. Ela foi feita por uma comissão de ministros que se debruçaram sobre o assunto, claro, ninguém está duvidando da capacidade dos ministros, muito pelo contrário, o pressuposto é sempre que são pessoas não com uma conduta ilibada, não apenas com uma conduta ilibada, mas também, né, com profundo conhecimento e experiência na área, né, esses são, digamos, os pressupostos constitucionais para que se alce, né, a este cargo, mas o fato é que a reflexão ela foi muito rápida, né, e todos nós somos passíveis de equívocos. Então, o fato é que tem esse dado. Né, a instrução normativa ela traz essa grande vantagem de alguma forma, serenar, tranquilizar, né, a aplicação
dos dispositivos do CPC ao processo do trabalho, de uma maneira muito rápida, né? Então, isso é interessante, porque trouxe uma certa segurança jurídica de uma maneira mais veloz do que o processo natural de amadurecimento jurisprudencial, mas, por outro lado, pode ser que não tenha ocorrido uma reflexão, digamos, tão profunda quanto existiria caso estivéssemos, né, num processo natural de consolidação da jurisprudência por meio de diversas decisões. Mas vale a pena a leitura, tá? Recomendo e acho que é imprescindível no nosso curso nós lermos a Instrução Normativa 39. Beleza? Ok. Segundo tópico. O processo do trabalho, ele é independente, ele é autônomo do processo civil, ele tem particularidades próprias, ele tem peculiaridades que lhe são inerentes, que não se repetem no processo civil. E aí nós temos duas correntes, a teoria monista e a teoria dualista. Pela teoria monista, né, que é minoritária, né, praticamente nenhum processualista do trabalho hoje a defende, pelo menos dos renomados, né, dos escritores de livro, enfim. O processo do trabalho não é autônomo ao processo civil. Na verdade, é um mero desdobramento, né? É uma mera variação, mas ele está amplamente ligado, né, ao processo civil, a ponto de não podermos afirmar que tenha, né, princípios próprios, particularidades próprias, assim por diante. Já a teoria dualista, que é a majoritária, entende que o processo do trabalho, sim, ele é autônomo, ele é independente do processo civil, porque ele tem uma forma de estruturação própria, ele possui princípios que são aplicáveis apenas a eles, ele possui normas específicas, e aí eu me recordo que quando eu estudei processo do trabalho pelo Sérgio Pinto Martins, ele faz uma divisão interessante que foi seguida aí por alguns autores. Ele diz que o processo de trabalho ele tem desenvolvimentos próprios sob a perspectiva legal, doutrinária, didática, né, pela própria organização do ramo do Poder Judiciário que decide, e também um desenvolvimento científico próprio. O que ele quis dizer com isso? Primeiro, o processo de trabalho possui normas específicas próprias, que são aplicáveis apenas ao processo de trabalho. E a maior parte dessas normas estão na CLT. Como eu falei para vocês, a CLT ela tem tanto normas de direito material, como normas de direito processual. Tá? As normas de direito processual ficam mais ao final da CLT. Deixa eu pegar aqui a CLT. Só para a gente checar isso aí. Ver se eu encontro aqui. Ó. Já nos artigos 600 e pouquinho já vem normas de direito processual, especialmente relacionadas à organização da justiça do trabalho. Aqui, ó, título 8, 644, começa a partir do 643, perdão, da Justiça do Trabalho. Aí vem os diversos capítulos, aí tem o título 9, enfim, e assim por diante, tá? Mais ou menos até o finalzinho da CLT, ali tem no final tem regras que se aplicam tanto a direito material como a direito processual, que é a parte final, né, do título 11, né? Então, assim,
dos 600 e, eu falei 43, né, até o 910, são regras, né, de direito processual do trabalho. Tá? E aí eu peço primeiro uma atenção muito grande quando nós lermos a CLT. A CLT, ela é de 1943, perfeito? Isso significa dizer que ela é uma legislação atrasada sob perspectiva material e processual? Não, porque de 43 para 2021, para agora, ela sofreu uma série, né, de mudanças, uma série de alterações. Então, a CLT de 1943 não é mais a mesma CLT, né, que nós temos hoje. Hoje as disposições são completamente diferentes. Então, muito cuidado, né, quando a gente ouve e às vezes até repete dizendo: ah, a legislação ela é jurássica, ela é arcaica, ela é antiga, né? O país, em 43, era um país cuja economia era basicamente rural, né? 70% dos trabalhadores estavam no campo, 30% na cidade. Enfim, então a CLT ela não atende aos anseios atuais. Muito cuidado com esse tipo de afirmação. Esse tipo de afirmação, ele normalmente é apresentado para tentar desconstruir o sistema protetivo da CLT, sob a perspectiva de que a flexibilização é um caminho necessário. Na verdade, a flexibilização é um caminho natural, ou a mutação, ou a alteração é um caminho natural. Só que quando essas pessoas defendem, né, a alteração da CLT, elas defendem sob uma perspectiva de desconstruir a CLT, de desproteger, de desregulamentar o mercado de trabalho. Não é de aperfeiçoar. O discurso é montado no sentido de aperfeiçoamento. Vamos melhorar a CLT. Claro, todos nós queremos melhorar a CLT e ela precisa ser melhorada. É um trabalho constante. Mas quando nós ouvimos, né, esse tipo de discurso que ficou muito forte na reforma trabalhista, normalmente ele vem acompanhado de uma intenção meramente de desregulamentação, de retirada de direitos, né, do direito do trabalho. E aí eu ficava muito impressionado que vinham pessoas, né, que supostamente deveriam conhecer o direito do trabalho e diziam que a reforma trabalhista ela não retirava direitos. Afirmavam isso em alto e bom som. E eram essas pessoas que eram chamadas para se comunicar com a sociedade. Porque quem tinha o entendimento contrário não tinha o mesmo palco, né, a mesma entrada, a mesma possibilidade. E, por exemplo, em relação a alguns juízes que defenderam isso, né, aí eu não posso dizer que eles não sabiam o que eles estavam falando. Eles sabiam, mas intencionalmente não contavam toda a verdade. Né? Porque, obviamente, a reforma trabalhista retirou direitos. Eu não estou nem dizendo se tem que retirar, se não tem que retirar, mas isso é um dado. Ela retirou direitos. Dá um exemplo só, para a gente não se estender. Horas in itinere. Claramente, a intenção do legislador de 2017 foi excluir as horas in itinere. E como é que alguém diz que não houve retiradas de direitos? Na verdade, a estratégia ela foi muito bem pensada. Como eles queriam fazer essa alteração via infraconstitucional, que era muito mais simples do que fazer por emenda constitucional, o que se foi feito é, vamos tentar retirar esses direitos, mas sem mexer nos direitos constitucionais. Tá? Mas mesmo assim, existe até a gente pode refletir se a alteração, por exemplo, de uma horas in itinere, se isso não altera o alcance
da limitação da jornada, porque se há extrapolação da jornada por meio das horas lentinas, haveria pagamento de horas extras. Então, não há um certo enfraquecimento do direito às horas extras, que é um direito constitucional. Então, mesmo assim, né, é possível a gente falar. Eu vi aqui dizendo que está travando. Está travando para todo mundo ou aqui está normal? Aqui está normal, professor. Então, deve ser a conexão da pessoa. Beleza, então. Seguindo. Então, o fato, senhores, é que nós temos, né, normas próprias de processo do trabalho. Na CLT, de uma maneira mais centralizada, mas também em legislações, né, extravagantes, digamos assim, no sentido de legislações apartadas da CLT. Existem leis específicas, né, Decreto-Lei 77969, enfim, e várias outras, né, Lei 5584, que tratam, né, de processo do trabalho. Nós iremos, de alguma forma, pincelar alguns dispositivos dessas leis específicas. Ok? Além disso, nós temos um desenvolvimento doutrinário. Hoje, né, talvez o Brasil seja um dos países que mais produzem em termos de doutrina relacionada a processo de trabalho. Nós temos autores especializados em processo de trabalho, que debruçam sobre o processo de trabalho, claro, conhecem bastante processo civil, mas de maneira específica, escrevendo um livro especificamente de processo de trabalho. A gente não estuda o processo de trabalho dentro de um livro de processo civil. O que vale também para o desenvolvimento didático. Hoje nós temos cadeiras específicas de processo de trabalho nas universidades, nas faculdades de direito. Nós não estudamos processo de trabalho como um apêndice do processo civil. O processo de trabalho é uma disciplina específica diferente do processo civil. Você não vai estudar o processo de trabalho, por exemplo, como processo civil 6, né? O processo civil aplicado ao trabalho. Você não estuda assim. Além disso, nós temos uma justiça especializada que lida exclusivamente com conflitos relacionados ao trabalho, que é a justiça do trabalho. Esta é uma realidade brasileira. Bem evidenciando que há uma independência entre esses dois ramos. E aí vale um novo comentário. Não é verdade que o Brasil é o único país que tem uma justiça especializada do trabalho. Existem vários outros países que possuem, né, uma justiça especializada do trabalho. Países, inclusive, europeus. O Brasil não inventou, né, esta especialização. Tá? É verdade que existem outros países que as causas trabalhistas são decididas, né, pela justiça comum. Mas essa experiência experimentada pelo Brasil é uma experiência que não é inédita e não é exclusiva. E tem, assim, uma série de vantagens. Daí porque a gente consegue entender a razão de se atacar tanto a especialização da justiça do trabalho. Quando vocês escutam que a justiça do trabalho deve ser extinta, não faz sentido, né, que às vezes circula essa informação que o Brasil é o único que tem, e ainda que fosse o único que tivesse, quer dizer, não pode ser uma experiência positiva, enfim, não é um argumento frágil, mas não é, né? Mas quando vocês escutam esse tipo de afirmação, não é que se queira acabar com a justiça do trabalho de forma definitiva, no sentido de que não haverá mais ações trabalhistas, porque esses argumentos vêm impregnados com a justiça do trabalho brasileira é a que mais recebe ações trabalhistas no mundo. Esse dado surgiu e ninguém sabe de onde que veio.
né, dizendo que, acho que eu não me lembro qual que era a porcentagem, não sei se era 98% das ações trabalhistas no mundo estão no Brasil. Isso não é verdade, né? Não é verdade. E o pior é que isso foi repetido até por um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ouviu, né, de um palestrante num local e essa informação circulou e a gente acaba reproduzindo determinadas informações que não são verdadeiras, né? Até por uma questão de lógica. Né? Vocês acham que conflito trabalhista existe só no Brasil? Né? Vocês acham que... Por que o Brasil iria concentrar tantos conflitos trabalhistas? Essa que eu acho que é a pergunta que deve ser feita. Ninguém aqui está negando que a gente tem uma quantidade de ações trabalhistas muito significativa no Brasil. Inclusive, na primeira aula eu falei isso para vocês, como até uma forma de um despertar em relação à carreira específica da advocacia trabalhista. Pessoal, olha, existem muitas oportunidades aí, porque realmente nós temos. Agora, a grande pergunta que eu acho que mais do que simplesmente dizer que se tem muita ação trabalhista, como se fosse algo negativo, né? Na verdade, a pergunta por que nós temos tantas ações trabalhistas? Porque quando se coloca esse argumento, né, de que nós temos muitas ações trabalhistas, é um absurdo, se coloca meio que ligado à ideia de que os empregados brasileiros, eles abusam do seu direito, né, prejudicando, né, os pobres dos empregadores e, consequentemente, a própria economia do Brasil. Mas, na verdade, o Brasil tem muita ação trabalhista porque, na verdade, as leis trabalhistas são descumpridas. O principal motivo é esse: a gente tem uma pouquíssima fiscalização, uma fiscalização deficiente, o que incentiva o empregador a descumprir, sem muito receio, né, de ser condenado a uma ação trabalhista. Eu vou te falar a verdade, deveria ter muito mais. Né? Deveria ter muito mais, porque nem todo empregado que tem o seu direito descumprido, o seu direito violado, ele ajuiza uma ação. Maior parte deles, não vou dizer a maior parte deles, que eu também estaria falando de uma informação que eu não tenho, mas boa parte, né, o grande quantitativo, para ser um pouco mais genérico, um grande quantitativo de empregados sequer ajuizam ação trabalhista. Aí alguém pode estar pensando aí que, eu sei que provavelmente está, professor, mas o senhor está dizendo, então, que os empregados não abusam? Não, eu não estou querendo generalizar. Eu sei que existem ações trabalhistas temerárias. Eu sei disso. Eu sei que existem pedidos absurdos. Eu sei disso. Mas a questão é que a gente não pode simplesmente entender, né, que apenas os empregados abusam do direito, é por isso que a gente tem muitas ações trabalhistas. Isso não é verdade. Né? Se você for pegar o Justiça em Números, que é a estatística organizada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, nós iremos ver que a maior parte das ações são julgadas parcialmente procedentes. Isso significa dizer que, em alguma parte, os empregados tinham razão. Pelo menos é a primeira leitura, a leitura imediata que a gente pode fazer. Tá? E também é curioso que, quando a gente verifica o Justiça em Números, a gente verifica que alguma parte significativa, né, 30% dessas ações, são julgadas totalmente improcedentes. O que também faz a gente refletir o argumento de que a justiça do trabalho é paternalista. A gente vê a construção desse discurso no seguinte sentido: os empresários são vítimas, né, da justiça do trabalho, do direito do trabalho. O direito do trabalho prejudica o desenvolvimento nacional. É isso que esse discurso ele pretende, de alguma forma, passar, transmitir, para conseguir, por exemplo, aprovar uma reforma trabalhista, que foi uma reforma feita sob a perspectiva, pelo menos, né, de uma maneira geral, sob a perspectiva do empregador. Vejam, não me interpretem mal. Eu não estou querendo dizer que a legislação trabalhista é perfeita. Eu não estou querendo dizer que não há excessos. Eu não estou querendo dizer que muitas vezes existem juízes que são mais protetivos, né? Eu só estou querendo dizer que esses argumentos, eles não são, né, integralmente verdadeiros. Primeiro, né, há excessos de ambas as partes, mas sequer a gente pode
ambas as partes, empregado e empregador. Isso sob a perspectiva de litigação trabalhista. Mas sequer a gente pode dizer, né, que esses excessos se constituem a regra. O que a gente observa, mais uma vez, é que numa ação trabalhista existe, via de regra, uma parte que é boa, que realmente é direito do empregado, que foi descumprido pelo empregador. Existe uma outra parte, eu estou falando em geral, tá? Em geral, existe uma outra parte que é julgada improcedente, o que também evidencia que a Justiça do Trabalho ela não fica passando a mão na cabeça o tempo inteiro. Agora, se a gente for pegar o processo trabalhista, normalmente é assim, o empregado diz X, o empregador diz Y. Então, se há uma parte, uma boa parte dessa ação que ela é julgada procedente pelos números, né, considerando em termos absolutos, o empregador, ele, via de regra, ele está errado em alguma parte dele também. Tá? O que a gente tem é um alto grau de polarização. Um alto grau de polarização. Empregado de X, empregador de Y. Não existe muito bandido e mocinha aqui, porque isso depende muito de cada caso e, né, via de regra, a gente está tratando do ser humano. Né? De fato, existe um problema que foi corrigido em parte pela reforma trabalhista, mas foi um remédio bastante amargo, que era o seguinte: antes da reforma trabalhista, o empregado não tinha custo nenhum para ajuizar uma ação. Porque ele ajuizava, custo imediato, que eu digo, né, inicial. Ele ajuizava sem pagar o advogado, porque ele não tinha dinheiro para pagar mesmo, e o advogado do empregado normalmente se tornava um sócio dele, porque receberia de êxito. 20%, 30%. Então é como se esse advogado trabalhista fosse um sócio. Existe até uma questão ética aí complicada, porque às vezes o próprio advogado se sente dono da causa, quando na verdade ele está ali para representar os interesses do empregado. Então, como não tinha custo, de fato, às vezes acontecia, né, de ter excessos, porque vamos pedir, né, o não eu já tenho, vamos ver o que vai dar. Né, qualquer coisa a gente vai ter como um processo, mas isso é muito ruim, né? Só que isso é o ser humano, porque eu acho assim que o advogado ele tem que pedir aquilo que efetivamente, né, faz sentido e não simplesmente se arriscar. Eu posso dizer que isso acontecia sempre? Não posso dizer que isso acontecia sempre. Né, a gente quer crer que a maioria dos profissionais são éticos, né, são cuidadosos, são zelosos, e profissional que não é ético existe em qualquer profissão, né, inclusive na magistratura, no Ministério Público, né, mas a gente quer crer que isso seja uma exceção, inclusive na advocacia. Tá? Então, havia este problema. Por outro lado, a defesa do empregador é sempre negando tudo que o empregado diz. Então, o empregado faz horas extras e pede horas extras, o que o empregador faz? Não, ele não fez horas extras. O empregado foi mandado embora, não recebeu verbas rescisórias, o que a contestação diz? Não, eu paguei tudo para ele, conforme documentos, não junta documento nenhum. Então, o processo trabalhista, vocês vão observar, é muito assim, é muito polarizado. Agora, a culpa é da legislação processual trabalhista? A culpa é do direito do trabalho que isso acontece? O direito do trabalho tem alguma coisa a ver com o descumprimento de sua legislação, quando ele parte de uma perspectiva de patamares mínimos? A legislação trabalhista ela é descumprida, né, porque não há fiscalização. Ou porque, muitas vezes, né, o dono do negócio sequer tem condição de efetivamente contratar de maneira regular, sequer tem condições de empreender, e mesmo assim ele o faz. Né? Porque, obviamente, precisa, né, ganhar o pão de cada dia, enfim, está tentando também ganhar dinheiro, sobreviver, não há nenhuma crítica nisso. O fato é que é um dado que precisa ser considerado. Tá? Então, assim, nós temos essas situações que precisam ser vistas e bem analisadas pelos senhores. Né? Voltando à questão da justiça do trabalho. Só para fechar, porque eu falei que a reforma trabalhista corrigiu em parte, né, essa questão
do ajuizamento sem custo, porque agora tem honorários advocatícios e honorários periciais, né, que podem ser pagos, enfim, pelo empregado, que na prática, os honorários periciais sim já podiam ser, mas na prática nunca o eram, porque o empregado é beneficiado da justiça gratuita. Em relação aos honorários advocatícios, nós não tínhamos, antes da reforma trabalhista, tínhamos apenas honorários assistenciais, que nós iremos tratar isso mais a seguir, mas era só quando o sindicato ele oferecia esse serviço ao empregado, então os advogados do sindicato recebiam. Era uma coisa muito restritiva, né? Agora, com os honorários advocatícios, existe uma possibilidade de condenação, mas, né, a gente precisa ver como é que a jurisprudência vai caminhar para verificar como é que vai ser a interpretação dada a isso. Porque qual que é o remédio amargo aí de se condenar o empregado a honorários advocatícios? O remédio é que isso pode, essa condição financeira pode servir como obstáculo para o acesso à jurisdição de um empregado que já é hipossuficiente. Então, tem determinadas situações que são difíceis de serem provadas. Por exemplo, ontem, né, eu tive a oportunidade de me debruçar sobre um caso em que a empregada ela era operadora de telemarketing e ela disse que desenvolveu, né, uma série de transtornos psíquicos no ambiente de trabalho, porque ela recebia muitas ligações que as pessoas eram agressivas, xingavam, maltratavam, enfim, ela desenvolveu isso. O fato é que como é que ela consegue provar isso? Por meio de uma perícia médica. Ela vai ter que provar, né, por meio de testemunhas, que efetivamente esses fatos aconteciam. Mas o fato de alguém, né, no telefone xingar a outra, isso por si só é suficiente para causar um transtorno psíquico? As pessoas têm estruturas psíquicas diferentes. Então pode ser que para alguns isso não seja suficiente, né, porque sabe, ó, ela não está me vendo, não estou me sentindo ameaçado, não sabe quem eu sou, enfim, né, pessoa mal educada. E para as outras que são mais sensíveis, se sentem extremamente impactadas com isso, né? Porque é muita agressividade, né? Ninguém trabalha para ser ofendido, enfim, ainda que à distância, sem ver a cara, enfim. Então, precisa-se da perícia, mas será que a perícia consegue entrar na cabecinha, né, das pessoas e conseguir detectar ali, não, realmente foi isso que despertou? Será que não há outros... Na verdade, o despertar e o desenvolvimento da doença não tenha surgido até por uma deficiência química ou até por algum tipo de situação que é extralaboral? Enfim, é muito complicado. Agora, imagine, se ela não provar, ela vai ser condenada em honorários advocatícios, né? Segundo a reforma trabalhista, ela seria condenada em honorários advocatícios. Será que eu entraria? Será que depois de tudo que eu passei, eu estaria disposto a entrar com uma ação trabalhista, ainda com risco, né, porque não consegui provar? Coisa aconteceu, mas com risco de não conseguir provar, ainda ser condenado em honorários advocatícios, são ações de volume alto, né? Todo acidente de trabalho tem um volume alto, um valor alto, digamos assim. Então, será que eu faria isso? É uma decisão difícil. E realmente a ideia de não se ter honorários advocatícios na Justiça do Trabalho foi para facilitar o acesso à jurisdição, porque se sabe que são pessoas, na realidade brasileira de maneira geral, né, que não têm recursos, ou têm poucos recursos, estão lutando ali para sobreviver. Aí quando a legislação ela estabelece, né, a possibilidade de condenação em honorário advocatício, e para os dois, né, tanto para o empregado como para o empregador, de acordo com as sucumbências, sob a alegação de uma litigação responsável, né, justamente para que as partes se conscientizem, peçam apenas aquilo que elas possuem direito, acaba que o efeito amargo, né, danoso, é que isso pode dificultar o acesso à jurisdição do empregado, porque certeza ele não tem do que ele vai ganhar ou não. Né, uma insalubridade, uma periculosidade que vocês estudaram, a gente só sabe quando faz a perícia, que a perícia é depois do ajuizamento da ação. Né, eu acho que eu trabalhava num ambiente insalubre, mas eu não tenho certeza. E você vai dizer que o ajuizamento de uma ação, nesse caso, pedindo insalubridade, né, uma litigação irresponsável? É complicado. Né, é complicado.
assim, o mais interessante é que nós já temos, né, há muitos anos, previstos institutos para, de alguma forma, sancionar as partes que litigam de maneira irresponsável, litigam de má fé. Existe a condenação de litigância de má fé. Então, não seria o caso, né, de passar a usar esses instrumentos, porque o que a gente observa é que muitas vezes empregado ou empregador, aí não tem mocinho bandido, como eu falei, empregado ou empregador, eles litigam de má fé, eles não são condenados em litigância de má fé. Então, eu acho que melhor do que, né, dificultar o acesso à jurisdição, implementando institutos, né, como honorários advocatícios no processo de trabalho, seria, né, de alguma forma, incrementar a aplicação desses institutos de litigância de má-fé, de condenação de litigância de má-fé, que são pensados especificamente para essa litigação irresponsável. Então, você está introduzindo um instituto que é honorários advocatícios, que não é para condenação de litigância de má-fé, para tentar corrigir uma questão de litigação irresponsável. Né? Então, os honorários advocatícios não são para isso, é para ressarcir, né, bem ou mal, a parte dos custos do dia de advogado que ela tem, porque bem ou mal o advogado recebendo os honorários advocatícios, ele pode cobrar menos, essa é a ideia, não necessariamente ele vai fazer. E na Justiça do Trabalho, pergunta se os advogados deixaram de cobrar de êxito, ou diminuíram a importância de êxito pelos honorários advocatícios, pela introdução. Não. Agora eles estão recebendo mais, né? Eles já cobravam 20%, 30%, continuam cobrando os 20%, 30%, que são os honorários contratuais, para não confundir com os honorários subcomerciais, né? Os honorários advocatícios propriamente ditos, e ainda estão recebendo os honorários advocatícios. Ok? Então é isso. Nós temos também uma autonomia científica, porque o processo do trabalho possui, né, princípios próprios, tá? Possui uma forma de estruturação diferente que alcance, né, os anseios de solução rápida, célere dos conflitos trabalhistas. Então, a gente vai observar que o processo do trabalho ele é muito mais simples, ele é muito mais oral, né? Ele é muito mais econômico do que um processo normal. Esta é que é a ideia. Né? A ausência de honorários advocatícios antes da Lei 13.467 foi pensada justamente para favorecer o acesso à jurisdição. Especialmente porque, via de regra, o empregado ele não tem tantos recursos. Tá? A gente vai observar também que o juiz trabalhista ele é menos formalista. As audiências trabalhistas são informais, né? É claro que existe uma liturgia, não me confundam, mas existe uma liturgia que deve ser respeitada, mas, via de regra, o juiz trabalhista é mais informal. E, às vezes, isso é até confundido, né? Com, esse juiz trabalhista, olha que absurdo, o CPC fala isso, olha o que ele está fazendo. É porque ele busca, né, a partir de uma criatividade, alcançar esse bem maior, que é uma solução célere. É claro que não pode se exceder, né? Não pode criar o CPC da própria cabeça dele, né? O processo de trabalho da própria cabeça. Existem parâmetros, existem molduras que devem ser respeitadas, dadas pelas próprias normas. Mas a interpretação que o juiz do trabalho dá às normas trabalhistas normalmente é bem criativa para se alcançar essa solução mais rápida e mais célere. E essa informalidade vem da própria oralidade, né? Quando a gente está conversando, fica muito mais oral, né? A situação fica muito mais horizontalizada. Só para dar alguns exemplos práticos, né? É muito importante que a gente dê a teoria, mas a gente sempre tem um olhar sensível ao que acontece na prática. Existe uma conversa muito mais franca, tá? É muito conversada a audiência trabalhista, por isso que eu acho que é interessante vocês assistirem. As audiências. Acontece, por exemplo, assim, vou te dizer o que é o ideal, mas o que pode acontecer, né, o
juiz de trabalho, via de regra, não causa tanto problema em relação a isso. Acontece, às vezes, do advogado vir sem terno, né? Doutor, né, desculpa, eu vim sem terno porque eu recebi a ligação agora, estava não sei aonde, né, uma vez aconteceu isso, né, e eu, né, não consegui colocar o terno. Você vai deixar de fazer uma audiência por conta disso? Né? Uma outra situação de terno, essas são curiosas. Teve uma que ele foi comer, acho que caiu alguma coisa na gravata dele, ele foi sem gravata, acontece, sem problema, vamos, bola para frente, vamos tocar. E tinha um procurador federal que ele só fazia audiência sem terno. Tá? E aí ele dizia, mas não tem na lei nada que me diga que eu tenho que usar terno, dizendo que ele ficava, era quase que uma bandeira, né? Assim. Enfim, eu não criava caso com ele, nem nada, eu só acho que aí vai para o ideal, né? Eu acho que é o costume, é a cultura, excepcionalmente pode acontecer, no dia que acontecer com os senhores, né? Avisa o juiz, eu acho que é elegante, né? Chegar e avisar o juiz, explicar, né? Porque, na verdade, não é só pelo juiz em si, é pela importância do momento. A gente sabe que, culturalmente, nós temos situações e situações, né? Você não vai de biquíni, né, para uma festa de 15 anos, para um casamento. Você pode ir, existe lei que diga que não, mas o costume não é esse, não é adequado, não é apropriado. Né? E não há nada de errado no costume em si. O costume é o que é e pronto. Entendeu? Então, me parece que o ideal, até em respeito a seu próprio cliente, né, é o advogado se vestir adequadamente. Mesma coisa as advogadas, né? Mesma coisa as advogadas. Assim, existe, quer dizer, alguma proibição ou alguma determinação que faz XY, toda vez que se tentou, um presidente do tribunal se tentou normatizar, não pode mini saia, não pode isso, não pode aquilo, não pode tênis, deu confusão. Deu confusão porque tem, né, enfim, tem gente que acha que não se deve, de alguma forma, interferir na forma que as pessoas vestem, enfim. Então, eu acho que os tribunais não devem regulamentar isso, na minha avaliação, mas tudo, né, também é uma questão de bom senso. O grande problema do bom senso é que o bom senso é uma noção bastante vaga, em que talvez o que é normal para mim não seja para você, o que é adequado para mim não seja para você, mas existem situações que são claras, né, ou mais claras. De fato, não é adequado, né, a advogada, na minha avaliação, com todo respeito, não quero ofender nenhuma feminista em relação a isso, e com algum tipo de vestimenta que possa, de alguma forma, chamar a atenção em virtude da ausência de panos no corpo. Né? Eu acho que assim, tem formas de se vestir. Pode usar mini saia, decote, em qualquer outro lugar, mas ali talvez não seja o mais apropriado. Eu vou deixar de fazer uma audiência com uma advogada porque, né, tá com mini saia, enfim, tá com decote muito grande, está aparecendo, né, às vezes até as roupas de baixo? Lógico que não. Eu faço normalmente, né? Mas talvez não seja o mais apropriado. Da mesma forma, né, que um juiz, né, e eu vou te dizer uma coisa, não é apropriado agora. Talvez no futuro, daqui a 30 anos, 40 anos, seja normal. Né? Antigamente não se usava, até hoje na Inglaterra se usa, né, a peruca. Hoje não faz sentido nenhum. Em lugares quentes, por exemplo, né, tem juízes que não estão usando mais toga. No nosso regimento interno diz que a gente tem que usar toga. Né? Mas realmente é um saco usar toga. Né? Eu acho que, né, assim, sinceramente, um terno já seria suficiente para mostrar, né, um certo... Mesma coisa quando vocês forem apresentar o TCC. Né? Vocês não vão lá de bermuda. Né? Teve um aluno que eu fui de bermuda. Não é apropriado. Né? Ele deixou de apresentar o TCC? Não, mas de repente, assim, algum examinador vai falar assim, poxa, né, não está dando a seriedade que se deve dar ao momento. E aí, assim, sinceramente, foi de bermuda, teria que fazer uma apresentação perfeita, tipo,
né, pelo menos diz, não, mas o conteúdo dele é ótimo, enfim, bola para frente, nem lembra mais da bermuda. Mas também não foi o caso. Aí já é mais um elemento para criticar a postura das pessoas. Enfim, espero que não tenha sido muito conservador, né, em relação aos meus comentários. Eu tento não ser, tento ter a mente aberta, mas eu também não posso deixar de passar para vocês a visão geral que nós temos, tá? Enquanto juízes. Agora, existem os excessos, né, de um juiz. Eu tenho certeza que há juízes que, se alguém, né, fosse interno, vai falar assim, eu não faço audiência, não pode fazer sem interno, vai criar aquela quizumba, a OAB, com a Associação dos Magistrados, aquela confusão. Teve um caso muito emblemático, de certa forma até doloroso, de um juiz que foi inábil, né, eu não conheço ele, não sei se, né, foi um dia ruim, não sei se... E as pessoas erram, eu erro o tempo inteiro. O tempo inteiro eu falo, poxa, eu fui duro, né, com um advogado, fui impaciente, porque às vezes a gente está cansado, são as mesmas coisas, a gente acaba sendo impaciente, mas quando eu sou impaciente, eu me lamento depois, né? Quando eu tenho a oportunidade, até peço desculpas para o advogado, né, pela impaciência. Mas nesse caso do juiz, o que aconteceu? O reclamante, ele foi de chinelo. Mas por que ele foi de chinelo? Porque ele não tinha condições. Ou, ainda que tivesse condições, talvez ele não tivesse essa percepção. Era uma pessoa muito humilde. O chinelo era algo habitual de ser utilizado por ele. Ele não foi para desmerecer a instituição de justiça do trabalho. É isso que a gente tem que pensar. Ele não foi para agredir o juiz. O que o juiz fez? Passou-lhe um sabão, né, daqueles que era um absurdo, que ele tinha que não sei o quê, que se fosse ele emprestava o sapato, o juiz emprestava o sapato dele para o... Então foi uma coisa muito ruim, né, que obviamente a imprensa adora explorar esse tipo de situação e, enfim, saiu nos noticiários. Aí o juiz, tentando consertar na audiência seguinte, comprou um sapato reclamante, não sei se foi pior ou não, essa atitude, né? Foi bem intencionado, mas enfim. Na verdade, já aconteceu comigo, né, o empregado, ele, enfim, de bermuda, eu finjo que não vejo, né? Eu acho que o ideal é o advogado orientar, né? Claro que ele não devia ter só o chinelo, né? Eu imagino que ele tivesse outro tipo também de calçado, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que aqui, e essa é uma consciência que todos nós devemos ter enquanto operadores na Justiça do Trabalho, o relevante é resolver aquele conflito. Isso é o que é importante. Essa questão de vestimenta, isso é detalhe. É detalhe. Tá? É detalhe que, às vezes, né, alguém chama atenção, dá uma importância que talvez não devesse ter. Né? Mas havendo respeito, e também no tratamento, tal, que já me chamaram de meretríssimo, né, de você, não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. A forma de tratamento também entra muito dentro desse contexto da roupa. Né? Às vezes acontece. Né? O que é o comum? Doutor, excelência, né? É o normal, mas, enfim, não é o importante. O reclamante chama de você, eu vou chamar a atenção de jeito nenhum. É a forma como ele lida no contexto dele, e é natural até esperar que ele chame assim. Né? E que bom que ele, né, às vezes, até não está tá mais à vontade. Né? Eu não me sinto desrespeitado, mas, infelizmente, alguns colegas se sentem, e aí eu acho que também deve-se ter essa preocupação, não em virtude da pessoa do juiz, mas porque existe uma certa liturgia até para que, né, as coisas andem dentro, né, de critérios já pré-definidos, né, de respeito, urbanidade, enfim. A gente acaba se lembrando dessas situações do respeito da urbanidade que deve, de alguma forma, permear esses atos, quando a gente tem o cuidado também com o tratamento. Mas, às vezes acontece, normal, sem problema nenhum. Senhores, seguindo, né? Fontes. Quando a gente trata de fontes, a gente basicamente está querendo responder a seguinte pergunta.
de onde vem o processo do trabalho, de onde brota, qual é o manancial que surge o processo do trabalho. E aí vocês conhecem bem a divisão clássica, né, entre fontes materiais e fontes formais. A fonte material é algo que antecede a própria concretização da norma. É um momento, portanto, pré-jurídico. Então, as fontes materiais são fontes potenciais do direito e compreendem o conjunto dos fenômenos sociais que contribuem para a formação da norma jurídica. Então, são os fatores sociais, econômicos, históricos que servem para fazer o surgimento das próprias leis, que servem para inspirar o legislador na criação das leis, né? Das fontes formais de direito propriamente dito. Então, um exemplo aqui, né, no campo processual, a gente pode até falar, né, do liberalismo e da construção do direito processual do trabalho, né, tentativas de extinção da justiça do trabalho, enfim, a ideia de que o mercado deve se autorregular e que, portanto, né, não é necessário que haja uma justiça especializada, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Né? Essa ideia, por exemplo, de que há muitas ações e que a justiça do trabalho tem um custo muito grande. Imagina, vem uma emenda constitucional extinguindo a justiça do trabalho como algo especializado. Né? E quando a gente fala em extinção da justiça do trabalho, eu acabei não falando naquele momento, a gente não está falando da extinção de ações trabalhistas porque isso não depende da vontade do legislador. Acho até que se dependesse, eles iam tentar fazer isso, né? Vamos acabar com essas ações trabalhistas, ninguém mais pode ajuizar ação trabalhista, porque está dando muito tumulto, está dando muito prejuízo aí para os empresários. Mas o fato é que, numa canetada, a gente não consegue fazer isso. Os conflitos trabalhistas, eles existem e sempre vão existir. Né? E a gente precisa de uma justiça para dirimir esses conflitos, porque, do contrário, as pessoas vão começar a resolver, né, pelas próprias mãos, por meio de greves, piquetes. Isso não é interessante para o próprio capitalismo, que precisa de uma certa previsibilidade para o seu desenvolvimento. Né? Não pensem que o direito do trabalho e o processo, ou a justiça do trabalho surgiram como um presente de uma alma bondosa que ficou com pena dos trabalhadores. A gente sabe que o ser humano não é assim, né? Ele está vivenciando isso. Né? Infelizmente, falo com um certo lamento. Né? Não foi pena. Né? Existiram na história movimentos de até empresários, né? A própria igreja, na Carta Rerum Novarum, né? Em que realmente a questão social ela se tornou mais sensível e efetivamente se percebeu que deveria ser feita alguma coisa porque a opressão estava muito grande. Sim, claro, não estou discutindo isso. O que eu estou querendo dizer é que, de uma maneira geral, o direito do trabalho e a justiça do trabalho surgiram como uma necessidade do próprio sistema capitalista. Se percebeu de antemão que, diante dos conflitos surgidos, era necessário se interferir nessa relação capital e trabalho. Antes a greve era caso de polícia. Só que não dava para simplesmente reprimir greves. Você ia o tempo inteiro ter que, né, massacrar, né, grevistas, a população. Seria uma coisa muito complicada, que traria uma instabilidade social muito grande. Então, na verdade, o sistema capitalista precisa de uma certa previsibilidade, precisa de uma certa segurança, porque senão quem vai investir num lugar em que, enfim, que não há possibilidade de ajustamento de ações trabalhistas para resolver pelas vias legais e institucionais os conflitos. Né? Isso vai gerar uma instabilidade muito grande. Então, na minha avaliação, né, conhecendo a história do direito do trabalho, eu sempre defendo que o direito do trabalho foi fruto de um consenso de que haveria necessidade de intervenção nesta relação capital e trabalho para que, né, o capitalismo pudesse se desenvolver adequadamente. Né? Greve, parada de produção, quebra de máquina, isso não interessa ao empresário. Então, é necessário, né, se chegou ao consenso de que, olha, um mínimo de direitos a gente precisa reconhecer, porque não dá para a gente, né, no nível de desenvolvimento histórico que nós estamos, não dá para a gente ficar explorando de forma definitiva e cada vez piorando a situação, e um mecanismo de solução de conflitos precisa ser pensado. Tá?
Existem várias formas de solução de conflitos, mas, né, no caso do direito do trabalho, a forma praticamente predominante, né, é por meio da jurisdição. Pois bem, além das fontes materiais, que são esses momentos pré-jurídicos, nós temos as fontes formais, né, que é o direito propriamente dito, né, que é essa concretização do direito. E aí, de uma maneira unânime, nós temos leis e costumes, a lei em sentido estrito. Quando a gente fala em processo de trabalho, a gente basicamente, aí para você já conhecendo, né, onde pesquisar a legislação. Nós temos a Constituição Federal, né, Constituição Federal, que possui diversos dispositivos relacionados a processo, tanto no artigo 5º, né, quando trata de diversas garantias, né, processuais, os princípios processuais, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, inafastabilidade da jurisdição, juiz natural, promotor natural, motivação e publicidade das decisões judiciais, são garantias dadas ao cidadão para que o Estado não exerça esse poder com arbítrio, tá? E assim, essa construção dessas garantias, né, na história universal, ela foi a base de muito sangue, né, porque você imagina na época das monarquias, dos reis, né, do absolutismo, né, os arbítrios que existiam. O rei decidia era tudo, né, a vida e a morte. Então, a partir de um movimento consolidado na própria Inglaterra, né, todo mundo já teve referência da Carta do Rei João Sem Terra, essas garantias foram, de alguma forma, sendo introduzidas e praticamente em todas as democracias nós temos, né, essas garantias processuais para que haja um julgamento justo, né, justo e eficiente dos diversos conflitos que possam surgir em nossa sociedade. Mas temos lá a Constituição, né, especialmente no artigo 5º da Constituição, e tem, né, uma seção específica da Constituição que trata da organização da Justiça do Trabalho. Deixa eu pegar aqui para vocês se localizarem na Constituição. Aqui, seção 5, deixa eu ver aqui. É a partir do artigo 111. Aí fala, são órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho, os juízes do trabalho, e não as varas, né? Pela Constituição são juízes que são órgãos. Aí vai até, senhores, do 111 ao 117, que foi revogado pela emenda constitucional 24, né? Então, na verdade, até o 116. 117 está revogado. Tá? Além da Constituição, que trata mais da estrutura da Justiça do Trabalho, e aí nós temos um artigo importantíssimo na Constituição que nós iremos tratar daqui a algumas aulas. Que é o 114. O 114 a gente vai ter que conhecer de cabo a rabo, porque trata da competência da Justiça do Trabalho. Então, além da Constituição, nós temos, como vimos, a CLT, né? 111 a 116, já que o 117 foi revogado. Isso da Constituição, a colega perguntou aqui no chat. Nós temos a CLT, temos o próprio o CPC, tá? Temos o próprio CPC. Todo o CPC se aplica ao processo de trabalho? Nós iremos ver que não é todo o CPC. A aplicação do CPC ao processo de trabalho está prevista no artigo 769 da CLT. A própria CLT tem a norma de integração, né, do ordenamento jurídico processual trabalhista, de como as lacunas, né, do processo de trabalho serão preenchidas pelo CPC. E temos leis, né, esparsas, extravagantes, leis específicas que também tratam de processo de trabalho. Como eu falei,
para vocês. Aqui nós temos o exemplo da Lei 5584 de 70, que trata de uma série de questões relacionadas a recursos, né, a assistência gratuita, a honorários assistenciais, enfim. Nós temos a Lei 6.830, né, Lei de Execuções Fiscais, que se aplica subsidiariamente ao processo de execução trabalhista. Nós temos o Decreto-Lei 77969, que trata das prerrogativas da Fazenda Pública no processo de trabalho, prerrogativas processuais da Fazenda Pública, né, algumas, entre aspas, vantagens que a Fazenda Pública, União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas, administração direta, tem prazos, né, específicos, isenções de custas, entre outros. Temos várias outras leis, né, que aqui não são citadas. O próprio CDC, ele é aplicável quando tratamos de ações coletivas, né, ação civil coletiva, nós temos uma parte lá que se aplica o CDC. Os regimentos internos dos tribunais, as instituições normativas, o TST, enfim, provimentos. Nós temos, portanto, leis, né, que são aplicáveis ao processo do trabalho. E quando a gente fala em fonte, basicamente é isso, pessoal. Tem um caso, uma questão. Onde que eu vou encontrar a solução para isso? Existe alguma regra que trata deste assunto? Então, vocês podem utilizar as fontes formais para resolver esta questão. Nós temos também os costumes, que são considerados, né, fontes formais, são aquelas condutas habituais que já são admitidas, né, de uma maneira obrigatória, imperativa, dentro de um determinado contexto, porque já está internalizada na dinâmica daquela questão, né? Então, é o que a gente diz como praxis forense. Por exemplo, carta de preposição, né, é a forma de demonstrar quem que o empregador indicou para representá-lo em audiência, não com capacidade, não substituindo o advogado, não, mas substituindo ele mesmo, o empregador. E nas audiências trabalhistas, além da presença dos advogados, é necessário que as partes compareçam. Então, é por meio deste documento, carta de preposição, que se prova, né, quem que é o representante, quem que substitui, digamos, o empregador em audiência. Tá? A reforma trabalhista também trouxe uma alteração, porque antigamente a compreensão jurisprudencial é que necessariamente o preposto do empregador precisava ser empregado deste empregador. E a reforma trabalhista diz que não, né, que não há necessidade de ser empregado, pode ser qualquer pessoa. Depois a gente entra nessa questão de uma maneira mais profunda. Protestos, né, ou protesto judicial, que é a forma que o advogado ou a parte tem de demonstrar que não concordou com a solução de um incidente. Né? Por quê? Porque as decisões interlocutórias no processo de trabalho, portanto, aquelas que não põem fim ao processo, mas que decidem uma questão incidental, como, por exemplo, produz ou não produz uma perícia, houve ou não houve uma testemunha. Se o juiz indefere, o juiz, ele não está decidindo o processo, né? Ele não está pondo fim ao processo, melhor dizendo. O processo continua, sem aquela prova. E aí depois o juiz vai enfrentar, né, o mérito da questão. Essas decisões que não põem fim ao processo são consideradas decisões interlocutórias. E, né, no processo de trabalho, as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato. Mas o artigo 794 da CLT exige que, quando há uma nulidade, a parte tem que falar no primeiro momento que estiver nos autos, sob pena de aquiescer, consentir com aquela decisão. Então, o protesto é uma forma de demonstrar que a parte não concordou com aquela decisão interlocutória do juiz para poder recorrer depois, porque senão preclui.
Essa é que é a ideia do protesto. Está escrito de forma expressa? Não, tem a referência do 794, mas não está escrito, mas isso já virou um hábito. É só dizer protesto em audiência. Por exemplo, o juiz indeferiu uma pergunta para a testemunha e a parte entende que aquela pergunta é essencial. E isso pode gerar uma nulidade processual, porque é muito importante se fazer aquela pergunta. O que a parte deve fazer? Excelência, por favor, registre a pergunta, o indeferimento com os devidos, os respeitosos, né? Ele usa a expressão, os respeitosos protestos. Porque aí, né, caso haja algum prejuízo para a parte que teve a pergunta indeferida, ele vai poder recorrer dizendo que houve uma nulidade. Né? Houve uma nulidade relacionada à impossibilidade de fazer aquela prova. Ok? Contestação escrita. Pela CLT, a contestação é oral. Mas não faz sentido nenhum se fazer mais contestação oral. Porque, primeiro, que as questões são complexas, né? E oral em 20 minutos. Você não vai conseguir, né, fazer de forma oral abranger. É muito difícil abranger toda a matéria em 20 minutos. De maneira oral vai ficar muito superficial. Então, a praxe, né, o costume, é que se autorize o recebimento de uma contestação escrita. É muito mais rápido, a audiência não demora e é muito mais eficiente. Tá? Então, também é um costume, e o juiz não pode, né, assim, ele seria maluco se ele falasse, não, eu não vou aceitar a contestação escrita porque não está previsto no rito da CLT, no rito da CLT a previsão é de contestação oral. Ele não vai fazer isso, ele não pode fazer isso, ele é obrigado porque esse costume é uma fonte formal de direito. Beleza? Depois a gente diz exatamente quais são o momento de fazer a contestação, né, oral, escrita, isso tudo a gente vai ter aula específica. É só para vocês irem assimilando, primeiro, que existem alguns costumes, não são tantos, porque o processo normalmente ele é todo regulamentado por lei. Né? Mas existem algumas situações em que os costumes eles são observados. Carta de preposição, protesto, senhor, só para vocês, senhores, é para vocês entenderem. Não é um protesto escrito, tá? Ele não vai precisar juntar um protesto. Na verdade, ele vai apenas falar, excelência, protestos, respeitosos protestos. O juiz já sabe o que é. Ele vai falar assim, ó, foi indeferida tal pergunta, foi indeferida tal prova mediante os protestos do advogado. Pronto, isso já é o suficiente para que o advogado, ou a parte, recorra posteriormente. E contestação escrita, antigamente, antes do PJE, né, a gente recebia lá a contestação com os documentos na audiência, juntava aos autos físicos. Hoje em dia, existe uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que determina que a contestação escrita, caso queira se fazer escrita, né, seja apresentada até 1 hora antes da audiência. Por quê? Para que não junte na audiência, senão vai demorar de forma desnecessária. Você imagina, né, dando um upload num arquivo, a gente faz 15 audiências por dia. Se todo mundo demorar 10 minutos, né, para fazer o upload, juntar documento e anexo e não sei o que, aquela confusão, ainda tem que fazer o índice, né, dos arquivos direitinho, são 150 minutos, né, só nessa brincadeira. 2h30, mais ou menos, por dia, perdendo, juntando algo que poderia ter sido juntado anteriormente. Tem na lei dizendo que tem que juntar antes? Não. Tem uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mas faz todo o sentido, né, que seja feita antes, não depois. Na hora da audiência, ele pode apresentar a sua contestação oral. Né? Ele pode, se não juntou antes de 1 hora, a escrita no PJE, ele pode fazer de forma oral, tem 20 minutos para tanto. É raro isso acontecer. Normalmente é quando o empregador ele não constituiu um advogado antes, está perdidaço lá na vara de trabalho, no foro, né? E aí pergunta, onde é que a vara está, não sei o quê. E aí, às vezes, o advogado já percebe que ele está sem advogado, se oferece para ser o advogado dele ali na hora, enfim, já combina ali na hora e, às vezes, o advogado não tem tempo para fazer. Mas isso é muito raro de acontecer. Tá? Jurisprudência. Durante muito tempo se discutiu se a jurisprudência e a doutrina eram fontes formais do direito.
E o entendimento anterior era que não eram fontes formais do direito, porque a jurisprudência, em princípio, é apenas a consolidação de decisões, num determinado sentido, a partir das leis pré-existentes. O que é uma decisão? A decisão é o fruto do trabalho intelectual do juiz a partir da interpretação de normas já existentes. Então, não haveria, né, criação do direito a partir daí. Na verdade, ele está apenas interpretando o direito já posto. Esse entendimento, e outro detalhe, além disso, as decisões elas não eram vinculantes, elas não eram obrigatórias. E para ser fonte formal, segundo um ramo da doutrina, pelo menos majoritário, é que precisava ser obrigatório, quer dizer, é direito, precisa ser respeitado. Pois bem, com as súmulas vinculantes e com as decisões, né, com efeito vinculante, o quadro começou a se mudar, porque agora determinadas decisões são de observância obrigatória para todos os juízes. Com um detalhe, a gente sabe que o ordenamento jurídico é poroso, que existem situações em que há lacunas, que a lei não prevê, não existe lei prevendo especificamente a solução de determinada situação da vida, né? E que, em alguns casos, as decisões, elas são efetivamente criadoras, elas estão criando, né? Professor, não está saindo som. Uai, eu não sei o que foi. Agora tá ok. Voltou. Na verdade, estava com o microfone realmente mudo. Até quando? Vocês ouviram? O senhor estava falando que agora mudou um pouco o posicionamento. E Então aí. então foi bem no finalzinho, né? Logo a gente percebeu. Não, repetindo então, agora existem decisões que são vinculantes, obrigatórias, e que as decisões, elas podem inovar o direito. Razão porque, em algumas circunstâncias, a jurisprudência, sim, pode ser uma fonte formal, né? Nem sempre ela vai ser, mas ela pode, sim, ser uma fonte formal. A doutrina ela não cria, né? Na minha avaliação. Esses temas são controvertidos, mas o fato é que, se a gente for observar, a doutrina não está criando o direito. Ela pode até estabelecer inovações, pode estabelecer sugestões de soluções futuras, mas criar o direito ela não cria. Ela não é também de cunho obrigatório, razão porque eu não coloco a doutrina como fonte formal do direito. O que a gente sabe é que a doutrina, sim, pode inspirar, né, o legislador a criar leis, né, a partir das reflexões ali estabelecidas. Então, ela estaria muito mais ligada, na minha avaliação, a uma fonte material do que efetivamente a uma fonte formal. Mas ela não é uma fonte do direito, na minha concepção. Pois bem, na verdade, a doutrina ela vai ser um guia, um farol, algum tipo de mecanismo em que as pessoas... E aí eu vi também no chat aqui falando de enunciados de jornada, né? São guias, né, que as pessoas consultam para, de alguma forma, compreenderem, né, a própria interpretação normativa. Mas não há ali, tanto nos enunciados como, né, na doutrina, uma criação do direito no sentido de inovar o ordenamento jurídico e, mais ainda, né, uma necessidade de se acolher e observar de forma obrigatória esses dois, né, institutos, esses dois mecanismos. Tá? Então, na minha avaliação, fonte formal do direito, nós temos lei, costumes e jurisprudência quando tiver efeito vinculante.
Senhores, eu acho que nós podemos ficar por aqui, tá? Na aula que vem, nós trataremos de princípios, interpretação, integração e aplicação no tempo e no espaço da norma processual trabalhista. Eu pergunto aos senhores, tem alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu vi que algumas mensagens foram passadas no chat, mas eu acabei perdendo. Vocês querem falar alguma coisa sobre algo que não foi respondido? Coragem. Eu sei que tem pessoal dizendo, não, muito obrigado, valeu, tal, mas quem tiver interesse, pode perguntar. Esse é o momento. A gente sempre vai deixar uns minutinhos aí para esse debate, tá? Não se sintam acanhados. Ninguém? Foram feitas várias perguntas no chat, ninguém vai ter coragem? Eu, professor, só para confirmar lá, eu vi a questão das horas itinerary, o STF também teve um posicionamento sobre isso, não teve? Ele parece que mandou suspender as decisões sobre esse tema. Sim, que várias questões da reforma trabalhista, eu confesso assim que eu fico até um pouco confuso e perdido, né, porque são muitas, né, que estão sendo questionadas, né, honorários, e algumas já decididas. As horas em itinerary, com certeza, sim, né, tá nesse foco aí de debate. E, de fato, em situações como tais, é comum que haja uma suspensão dos processos, né, especialmente em TST, né, da solução desses conflitos até uma solução definitiva, aí se vai ter repercussão geral, se não vai ter, enfim, relacionada a isso. Eu confesso, assim, que eu vou dar uma olhada nas horas de itinerary para saber como é que está, né, a questão lá no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se já foi decidido, porque realmente é tanta informação que a gente fica perdido. Mas na próxima aula eu te respondo isso, tá bom? Ok. Leonardo, então, eu acho que você não ouviu quando eu falei da questão dos slides. Esses slides, eles precisam ser atualizados, então, conforme eu vá atualizando, eu vou disponibilizando, tá? Então, não vou disponibilizar ele de forma desatualizada. Eu vou esperar um pouquinho, atualizei uma parte, e aí eu passo para vocês, pelo menos nesse semestre. O que eu posso garantir aos senhores é que vocês, antes da prova, vão ter o conteúdo todo nesses slides de maneira atualizada. Ok? O que eu sugiro, portanto, é que vocês tenham aí um caderno e vão fazendo as anotações naquele método tradicional, tá? Porque eu não consigo atualizar eles com muita antecedência da aula, tá? Porque realmente é muito conteúdo. Tá bom? Mais alguém? Professor, eu estava dando uma olhada aqui no seu canal e eu vi que só tinha aula de trabalho 2 mesmo, né? Que acho que de processo eu não tinha postado ainda. Não, porque é exatamente isso. O que acontece? Quando começou a pandemia, eu só estava dando aula de Direito do Trabalho 1 e 2. Então, lá no canal está Direito do Trabalho 1 e 2. Tá? Agora, processo vai ser ao longo aí do nosso semestre, eu vou colocando. Né? Hoje, né, eu vou colocar a aula de hoje e a anterior. Ah, tá, tudo bem. Entendi. Obrigado, professor. Nada, que isso. Mais alguém? Beleza, então, pessoal. Um grande abraço. Amanhã estamos aí, tá? É o segundo tempo e bom dia para todos. Até logo.